Tá gravando. Tá? Então, ó, a gente estava aqui, né? Oclusão mutuamente protegida é o esquema que a gente preconiza para os pacientes dentados. E oclusão balanceada para os pacientes portadores de próstata total ou que caminham para isso. Né? Beleza, então vamos lá. O que é uma oclusão mutuamente protegida? É isso aqui, ó. Eu tenho, né, uma máxima intercuspidação que pode ou não estar coincidente com a relação central. Se eu tiver algum deslize no sentido antero-posterior, aqui na primeira gravura, ou no sentido látero-lateral, que é aquilo que nós conversamos na aula passada, do stopper e do equalizer. Isso pode ser pontiforme, RC coincidente com AC. Pode ter uma área em que eu dou uma mexida no sentido antero-posterior e no sentido lateral-lateral. Tanto no sentido do contato de stopper e de equilíbrio, né, de equalizer, como no sentido ABC. Eu posso ter uma pequena movimentação sem variação de dimensão vertical. Sem variação de dimensão vertical. Bom, a importância de se ter o conceito, né? Aquilo que a colega perguntou ainda há pouco, né? Ó, tem dentista que fala isso, tal. E eu falei com todas as letras, de uma forma até bem incisiva. Quem não sabe fazer, fala que não precisa, né? Agora, ele fala que não precisa porque provavelmente ele nem saiba o que é a oclusão mutuamente protegida. Então, ó, quando eu faço um deslize no sentido póstero anterior, a incisal do incisivo inferior toca a palatina do incisivo superior e abre o espaço lá atrás para mim. Espaço de Christensen, né? Abre e promove uma desoclusão dos dentes posteriores. Qual a importância dessa desoclusão? Quando eu faço esse movimento de protusiva, qual é o movimento do côndilo na fossa articular? O côndilo sai lá da coisa e translada, né? Rototransladando, né? Da vertente anterior da fossa até a iminência articular. O côndilo fica no meio de um plano inclinado. Ele estava aqui encaixado, né? Pelo próprio formato ogival da fossa articular. Como está encaixado aqui, ó. Então aqui, se eu faço força, ele está encaixado, ele não sai do lugar. O disco tem todo o conjunto aqui. Na medida que eu faço isso aqui, esse plano é um plano inclinado. Se eu fizer força aqui agora, a chance dele escorregar, resvalar e bater é grande. Quando eu vou para frente com a minha mandíbula, abro o espaço lá atrás, não tem toques de dentes posteriores. Se não tem o toque, os próprios receptores da membrana periodontal dos dentes posteriores não estão excitados, não foram estimulados. Se eles não forem estimulados, eles não vão promover o quê? Uma contração da musculatura elevadora da mandíbula. O movimento vai ser suave. Se houver toque, vai haver a contração. Havendo a contração, a mandíbula tende a subir na hora que o côndilo não está podendo receber força, ele está desalojado. Então, é simples assim. Se você tem o conceito, você entende. Se você não tem o conceito, é mais fácil você falar, não, tecnicamente dá para resolver, né? Fazer a apologia da coisa. Vamos lá. Né? Para o bom funcionamento do sistema. Olha lá. Curva de Spee no sentido anteroposterior, arco superior convexo, arco inferior côncavo. Né? O deslize, o contato cêntrico aqui e o deslize anterior promovendo a desoclusão dos posteriores. Guia anterior ou guia de canino. Né? No sentido látero-lateral, ó. No sentido antero-posterior, curva de Spee. Oh, né? No sentido curva de Spee. No sentido lateral, curva de Monson, né? Ou de Wilson. E essa curva aqui continua vindo nesse sentido aqui, formando a esfera de Monson lá, né? O centro na glabela. Bom, agora mais um pouquinho do histórico, a gente já falou isso também, mas volta, né? Conceitualmente falando.
Síndrome de Costa, em 1934, síndrome da disfunção articular, distúrbios funcionais da articulação temporomandibular, distúrbios ocluso-mandibulares, síndrome da dor de disfunção temporomandibular, desordem crânio-mandibulares, desordem temporomandibulares. É o termo mais usado, DTM, desordem temporomandibulares. Só que tudo isso aqui, você vai pegar artigos, todo mundo trabalha com a forma que acha mais interessante. Grande parte da controvérsia, né, é aquilo que a gente falou nos slides atrás lá. O que é? Cada um acha o que acha melhor, porque não tem grandes evidências científicas. Né? Então, eu faço isso por causa daquilo, eu faço isso por causa daquilo. Tá? Agora, tá aí, ó, historicamente, desde a síndrome de Costen lá, que é um otorrino, né, 1934, até os dias atuais com as nossas DTM. Né? O que acontece? Etiologia é multifatorial. A má oclusão, né? Vamos grifar aqui, ó. A má oclusão é tão mal e um item do resto, né? Todo esse problema oclusal, que nós falamos de montar no articulador, do plano oclusal, né? Da oclusão mutuamente protegida, se tem interferências, né? De RC para OC, em movimentos laterais, se tem contato em balanceio, se não tem. Tudo isso é um problema de má oclusão. E isso o dentista sabe, ou deveria saber tratar, né? Deveria saber tratar. Não são todos que sabem, tá? Agora, além disso, tem estresse, traumatismo, neoplasias, alterações sistêmicas, hábitos parafuncionais que levam à desordem funcional. E o dentista não tem grande vivência com isso. Ele acha que tudo uma placa resolve, né? Bom, esse livro aqui, né, o livro do professor Watson, aberto pessoal, está aberto o microfone de alguém aí. Acho que é da Laís. Então, esse livro do professor Watson, Tratamento das Desordens Temporomandibulares e Oclusão, né? É a Bíblia, é a Bíblia. Tudo que o professor Watson fala no livro inteiro é baseado nisso, né? A gente teve, né, a grande alegria, né, da última edição, essa aqui é a penúltima e a última edição do livro, né, a revisão científica, não sei se vai dar para vocês lerem aqui, ó, quem fez? Leonardo Marchini e Matheus Bertolini Fernandes dos Santos. O Léo foi professor com a gente aí na Univap e o Matheus é o meu filho, que dá aula lá em Pelotas. Tá? Isso aqui é a Bíblia da oclusão. Tudo que você quiser saber de oclusão, procura aqui. Pode não ter tudo, mas tudo que tem é extremamente importante. Então, ele vai discorrer sobre o estresse, sobre trauma, sobre hábitos parafuncionais. Quantas vezes, né? Quantas vezes você já viu alguém mordendo canetinha Bic? Pouca, os dentes não foram feitos para morder canetinha Bic, isso não é um hábito nono, né? Quando o Papai do Céu fez a nossa oclusão, ele não fez para morder canetinha Bic. Né? Quem gosta de morder arrozinho cru, né? Põe a mãe, tá, vai travando, né? Roer unha, né? O cara põe e tá, vai mordendo. Isso vai quebrar, tá? Porque não está na posição correta de receber aquela carga. Cortar durex. Durex, esparadrapo, né? Já viram alguém cortar? Um dos maiores índices de fratura de incisivo central é cortando durex, cortando esparadrapo. Parece uma coisa boba, mas a carga lateral que você faz na coroa é um karatê na coroa. É um karatê na coroa. Cada vez que bate ali. Tá? Qual a relação entre os fatores oclusais e os sintomas de DTM? O que é isso aqui? Uma mordida aberta anterior. Esse cara tem guia anterior quando ele for fazer movimento? Não. Quando ele fizer uma protusiva, vem tocando tudo lá de trás. A oclusão dele está errada? Errada. A oclusão dele não é a melhor oclusão do mundo. A gente fala que isso é quem chupou o dedo quando criança, usou uma madeira, bico, né? Fez uma mordida aberta anterior. É um quadro clínico indesejável? A ortodontia trabalha com isso, tentando corrigir? Trabalha. Só que, pensando na DTM, eu posso ter esse caso aqui que está tudo errado. Quando ele faz guia, todos os dentes posteriores vêm batendo, porque não toca aqui na frente.
Você vai batendo todos os dentes lá atrás, tá? Vai apertar. Só que esse paciente pode não ter sintomatologia dolorosa. Por quê? Porque a capacidade adaptativa dele conseguiu lidar com o problema e foi acomodando aquilo. Agora, outros podem ter uma perda disso aqui ínfima, né? Não, nem perto disso, e ter a sintomatologia. Qual a importância disso que eu estou falando? Cabe a nós, clínicos, avaliar, né, as relações entre os fatores oclusais e os sintomas de DTM. Então, não tem uma receita que sirva para todo mundo. Eu tenho que escutar a queixa, né, avaliar se aquela queixa é pertinente, se aquilo pode estar disparando e se eu tenho alguma coisa que eu possa fazer para minimizar aquilo. E se não tem outros fatores concorrendo para o agravamento daquilo. Isso é tratar desordem temporomandibular. Agora, o dentista faz esse approach e depois ele tem que encaminhar isso para o neurologista, né, para o fonoaudiólogo, para o fisioterapeuta, né, e daí o dentista quer resolver tudo com uma placa, né, não consegue. Tem que ter essa vivência. Ainda que seja questionável a influência de fatores oclusais na etiologia das desordens, e provavelmente de menor importância, não pode ser afastado como possível fator. Né? O professor Carson e o professor Magnino, 1999. A vida inteira o pessoal... O problema oclusal não é o fator único? Não é. É um fator que pode? Pode. Todo mundo ele dá? Não. Agora, naquele que dá, eu tenho que estar apto a tratar. Eu tenho que saber identificar se tem, como está e se é tratável dessa forma ou daquela. Fatores oclusais podem certamente ser fator de contribuição em determinados indivíduos. Isso é o que a odontologia aceita hoje. Tá? Não tem um tratamento único. Né? E essa multidisciplinaridade, o dentista não tem muita facilidade de conviver com isso. Né? Ele acha que... E outra, culturalmente o paciente chega pedindo aquilo para ele. Ele não sabe dizer não. Então, eu preciso fazer uma placa, ele faz a placa. Não, vamos olhar se o seu problema é uma placa. Não, o seu problema não é uma placa, a placa não vai adiantar. Você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar um neurologista, você precisa procurar um psiquiatra, né? Um endocrinologista. Né? Então, ó, se você fizer isso, vai no endocrinologista e volta aqui. Melhorou? Não. Vai lá e volta aqui. Você pode gerenciar, né, o caso clínico do seu paciente sem, né, Quais são os fatores, os aspectos multifatoriais que trabalham em cima disso? Provavelmente vocês já viram esse slide em outras aulas. Desordem temporomandibular aqui não é DCM, é DTM. Né? Traumas, bruxismo, apertamento, má postura, né? Estresse, outros fatores, doenças. Né? Então, tudo concorre, né, aqui. Agora, aqui má oclusão. O que o dentista sabe lidar? Com a má oclusão. Tá? Dentro disso, o dentista tem que entender que o tratamento que ele pode estabelecer nas desordens temporomandibulares é limitado. Agora, ele tem que ter a cabeça aberta, né, perceber, né, outras comorbidades, está na moda a palavra agora, né, e indicar o profissional específico para a melhoria do quadro do seu paciente. Né? Como fazer uma análise oclusal? Olha lá. Como identificar as prematuridades? Tenho que montar em articulador. Não tem outro caminho mais fácil. Eu posso até chutar, né? Falar, não, tá aqui, ó. Eu levo lá e a coisa tá feita. Né? Mas é muito precário fazer isso na boca do paciente. O que eu tenho que fazer? Moldar os meus pacientes, obter bons modelos, montar de acordo o articulador, fazer uma análise oclusal. Né? Obtenção de modelos. Né? Como obter modelos bem feitos? Desde o alginato que a gente usa. Né? Agora, eu posso fazer o quê? Trabalhar esse modelo. Né? Esse caso aqui foi feito por um colega aí da Univap, um ex-aluno, o Carlos. Ele é protético. Esse caso está no livro de oclusão, aquele que tem a maçã
na capa, né? O que a gente fez? Olha, fez um modelo superior, um modelo inferior. Todo ele troquelado. Troquelado. Então, cada dentinho desse aqui está cerrado, ó. Está separado um do outro. Então eu posso fazer como se fosse um quebra-cabeça. Pode tirar esse dentinho sem mexer nele. Voltar na mesma posição inicial. Tá? Isso chama modelo troquelado. Esse é o Carlos. O Carlos foi aluno nosso na Univap, Carlos José. E a filha dele também foi aluna. Ele é protético e quando a filha começou a fazer odonto, ele resolveu fazer odonto junto com a filha. Formaram aí, né? Aí na Univap. Eles têm consultório e laboratório em Jacareí. Gente muito boa, Carlão. Né? Como fazer a montagem de articulador? Básico. Tomada do arco facial. Ah, mas é difícil. É difícil para quem não está treinado. Se você treinar, não é tão difícil, né? Colocar isso aqui. Tá? Ó, né? Glabela, terceiro ponto, né? A ogiva dentro do meato acústico externo de um lado, o outro, a plataforma cruzada e os parafusos apertados. Vejo a distância intercondilar marcada aqui e levo esse conjunto para o meu articulador. Né? Uma vez montado o modelo, vou tomar uma relação em cera e montar em relação central o meu modelo inferior, na dimensão vertical de oclusão, que o pino vai estar naquela posição que tem o risquinho dele aqui. Tratamento do modelo. A cada dentinho foi feito, né, um trespassante aqui, ó, um pininho lá dentro. Agora eu posso empurrar esse pininho, o dente sai, que está recortado do outro lado. O modelo está troquelizado. A vista mais perto. Então, eu posso pegar esse dente aqui, por exemplo, ó, e puxar. Quando eu puxo, ele sai do lugar, ele da loja. Tá? Depois eu volto ele no lugar de novo. Qualquer um deles sucessivamente. Tá? Ó, olha aí. Né? Opa, eu vou precisar ligar a minha energia elétrica aqui, peraí. Olha lá. Agora, eu posso, né, no meu articulador, colocar um carboninho aqui, na posição de máxima interprecipitação em relação central, eu fecho sobre o carbono. Eu fecho sobre o carbono. E vai aparecer aqui, ó, no molar aqui, um contato prematuro aqui. Na disto vestibular do molar inferior do lado esquerdo, é o primeiro contato que eu encontro. Ah, tá, porque, pô, isso pode levar a um desvio, né, no modelo superior, na diagonal de Tillemann, que nós já falamos, que pode levar a uma patologia oclusal. Como é que eu sei que isso pode mudar? Se eu fizer o ajuste no meu modelo, eu pegar um lecronzinho e cortar aqui, vou conseguir visualizar. É o que o clínico normalmente faz. Quando a gente fez esse modelo, foi para tirar fotografia para pôr no livro. Então agora eu venho aqui, né? Pego esse dentinho e puxo ele, tiro, desencaixo ele. Na hora que eu desencaixo, eu tirei, né? Olha lá, o dente da posição. Aqui é o lugarzinho que o trilhinho dele entra, ó. Está recortado. O modelo, a parte anterior, ó, o dente estava ali, agora não está mais. Agora eu bato carbono de novo. Se aquela interferência for o fator desencadeante, eu tenho certeza que está ali. Tá? Eu posso voltar ela a qualquer momento. Eu pego o dentinho e volto em posição de novo. É um brinquedo, né, de Lego, de quebra-cabeça que a gente fez aqui. E se eu desgastar o modelo, uma vez desgastado, não vai voltar aquilo. Eu posso ver, né, nesse caso aqui no diagnóstico, eu tiro esse dentinho e o comportamento da máxima intercuspitação sem aquela interferência. Melhor ou é pior? Olha lá. Bateu, começou a aparecer outros contatos. Tá? Então eu consigo analisar tudo isso e vou anotando, né? Eu vou anotando isso para fazer esse ajuste oclusal na boca. Se eu tiver um roteiro, o primeiro contato está aqui, quando removido, o segundo contato aconteceu ali, o terceiro, eu tenho aquilo mapeado. Eu tenho aquilo mapeado, eu vou para a boca do paciente seguro do que eu estou fazendo. Eu sei aonde eu vou encontrar isso ou aquilo. Albanão, quer falar alguma coisa?
Não, foi a aula de oclusão no segundo ano da faculdade. Você e o Vicente. Descreva os desgastes seletivos segundo o Vartan. Nunca mais esqueceu? Nunca mais esqueci. 30, Duas 30 e tanto. folhas, O duas Albano, folhas de papel ao máximo. é isso. O Albano foi aluno, né? Numa época que a disciplina tinha 12 horas aula o ano inteiro, né? Tem um autor uruguaio, chama Vartan Bersnilian. E ele tem um livro que descreve essa parte de ajuste oclusal de uma forma muito, né, elaborada. E naquela época a gente exigia que os alunos escrevessem, né, os ajustes oclusais segundo a teoria do Vartan. E deu uma prova, você deu uma prova para a turma dele no final do ano, que é pega uma folha de papel massa, descreva. Hoje não faz mais Escreva isso, o né? ajuste oclusal segundo o Vartan. Lembro, nunca E... mais esqueci. Valeu, é. Pessoal, agora, né, clinicamente, como são observados os contatos prematuros? Quando eu bato o carbono, eu olho isso aqui é um contato prematuro, né? Ó, eu tenho um contato prematuro aqui, ó, a marca do carbono. Aí, isso é dúvida do aluno. O aluno fala, pô, como é que eu vou marcar? Pensa comigo agora, ó, vou voltar 2 slides aqui. Mais um ainda. Aqui, ó, tá? Pus o carbono e estou fechando. A ponta de cúspide vai chegar no carbono, no papel que está interposto, né? Assim, ó. Ó. Opa, aqui, ó. A ponta de cúspide chega. Se ela tiver prematura, ela vai furar o papel, né? Ela vai rasgar o papel. Ela bate no papel e rasga o papel. Quando ela rasga o papel, ela tira o carbono do lugar. Ela tira o carbono do lugar. E a ponta toca o dente. E em volta daquilo vem um borrão de carbono em volta. Olhando para isso aqui é contato prematuro em anel, que a gente chama. Aonde está o contato prematuro? Vou pintar ele de amarelo aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. É só o meinho aqui, ó. A prematuridade está aqui no meinho. O que aconteceu aí? A ponta de cúspide bateu no carbono, rasgou o carbono, encostou no dente. Então não tem marca de carbono ali. E fez a marcação do carbono em volta. Aonde está a prematuridade? No meinho. Pessoal, para fazer ajuste oclusal, tem que ter um broqueiro. Não dá para pegar uma broca e sair fazendo ajuste oclusal. Esse anel pode ser um anel grandão, como pode ser um anel pequenininho. Você vai precisar uma broca para cada tamanho que você vai desgastar. Se você pegar uma pedra montada daquela, um maxi-cut, e for querer fazer ajuste oclusal em tudo, o tamanho da ponta da prova é maior do que o contato. Então não vai ajustar. O que a gente vê a grande maioria do pessoal fazendo? Bate, marcou, pum, sem fazer análise oclusal. Então, o que é um contato prematuro? Quando eu olho a marca do carbono, eu tenho que buscar isso aqui, ó. Um anel de carbono com uma marca branca no meio. O prematuro é a marca branca no meio da marca de carbono, no borrão de carbono. Não é o borrão de carbono. Não é. Né? Abordagens emergenciais. Paciente com dor, né? História do paciente, queixa principal e diagnóstico diferencial. Escuta aquilo que o paciente quer contar. O paciente que fala que está com dor, ele está com dor. Eu posso até não saber tratar a dor dele, mas isso não quer dizer que ele esteja com dor e que ele seja chato. Então eu posso fazer uma análise oclusal e não ter nada na oclusão dele. Isso não quer dizer que ele não esteja com dor. Ah, mas você não tem nada para doer. Não tem nada para doer, mas está doendo. E o paciente não vai pagar uma consulta para você dizer que está doendo quando não está doendo. Tá? Esse paciente aqui é um caso bem legal também. Portando uma prótese total superior e PPR inferior, recém-instaladas. Queixa de dor insuportável na TM. Esse paciente foi ao dentista. O dentista fez uma prótese total superior para ele. Certo? Uma prótese parcial removível. Não cobrar nada, cobrou R$ 2.500 de cada uma, deve ter gasto uns 5, 6 mil reais em dinheiro de hoje. Esse caso já é mais antigo. Tá? Bom, começou a usar a prótese, dor que ele não tinha. Depois da instalação começou a sentir dor.
vai no dentista, o que o dentista faz? Vamos fazer um ajuste oclusal. Primeira é graça, segunda passa, a terceira é desgraça, né? Não tem jeito. Né? O paciente havia sofrido um revés econômico recentemente. Dificuldade financeira, se divorciou, a história dele. Extremamente estressado e, para relaxar, gostava de frequentar brigas de galo, onde era apostador contumaz. As próteses atuais foram feitas por um protético em função da falta de recursos financeiros. Ele não foi um dentista. Tinha sido um técnico em prótese que tinha feito essa prótese para ele. Dor, dor, dor. Na entrevista. Né? Bom, aí, examinando, conversando, o cara está contando a história dele. Né? Olha lá. Isso na boca do paciente. Né? Você olhar isso na boca é uma coisa. É difícil de você, né, tá avaliando. Tirou da boca. A prótese total superior é a prótese removível inferior que estavam alocadas na boca do paciente, recém-executadas. Né? Lembra da curva de SPI? Lembra da curva de SPI? Ela é convexa no superior e côncava no inferior. Essa aqui é a dentadura superior. Essa curva de SPI está côncava no superior. O protético fez errado. Está errado. Essa curva tinha que... Né? Vamos mudar de cor aqui. Essa curva tinha que sair daqui e fazer algo assim, ó. No vermelho. Convexa no superior. O que o cara fez? Exatamente o contrário. Então, quando ele engrena, ele vai para frente batendo tudo, né? Ele aquilo vai... E outra, a carga que isso desfere sobre a articulação temporomandibular vai gerar ou não, né, a sintomatologia que o paciente está sentindo. O diagnóstico está fechado. O paciente chegou lá, a gente olhou, está fechado, está errado. Tem que fazer de novo. Confecção de novas próteses em razão das mesmas estarem clinicamente incorretas e gerando a sintomatologia dolorosa. Você dá notícia para o paciente. Doutor, e se eu fizer as novas próteses e a dor persistir? Eu não tenho dinheiro mais para gastar, o cara está nervoso. Né? A história do paciente está ali também. E essa pergunta que ele está fazendo, o paciente vai fazer para você invariavelmente. Ah, tá bom, eu fui lá, o cara fez, está doendo. Agora eu vim em você. Você está falando que eu tenho que fazer outra. Quem garante para mim que isso vai parar de doer? Não é uma boa pergunta para se fazer? E o cara, quando está ansioso, ele quer o resultado, ele quer a resposta. E a gente está exposto a isso. Se você tiver todos esses conceitos de uma forma elaborada na sua cabeça, você vai falar o que para o paciente? Espera um pouquinho, vamos fazer um test drive nisso aí. Né? Vamos fazer um test drive nisso aí. Passo uma placa, aqui ó, uma placa, acertando a plataforma oclusal do paciente. Agora, com a placa sobre a dentadura, a plataforma oclusal ficou no lugar que deveria ficar. Quando ele faz a movimentação sobre a placa, ele tem o alívio, né, de ser convexa na superior e côncava na inferior. O que acontece? Como é que chama essa placa? Miorrelaxante. Faz o teste de drive numa semana, o cara fala assim, doutor, parou a dor. Eu falei, então, se o senhor fizer a prótese, vai parar de doer. Garantido. Eu já expliquei para você como é que funciona e por que está doendo. Entendeu? Entendeu. Tem a frase do professor Barros, né? O importante não é saber fazer uma placa, e sim o que fazer com ela. Placa é placa, meu, é um pedaço de acrílico. Agora, ajustar a placa na boca do paciente é outra conversa. Né? Vamos lá. Então, pôs a placa, remissão da sintomatologia, reavaliação do caso, sugestão de tratamento para adequar o lado financeiro. Confecção de uma prótese total nova e o conserto na plataforma oclusal da PPR inferior. Olha aqui, ó. Foi feita uma prótese nova. Opa! Uma prótese nova. Olha lá, a curva antero-posterior. Montada em articulador. A posição que está removível que ele fez. A posição que está removível que ele fez, dos dois lados. Olha o buraco que tinha aqui. Para ele estar na dimensão vertical de oclusão dele. Está tudo errado, né? Então, agora, acertei a prótese, o que a gente fez? A gente inserou aqui, ó, né? Pôs cera aqui em cima, fez um protótipozinho, fazendo a removível crescer e entrar em contato, né, com o dente antagonista.
Olha lá. Né? A prótese está encerada aqui, está em cera, a montagem dos dentes. Agora eu vou fechar, né? Eu vou trazer esse dente da removível aqui, em contato com ele. Bom, acrescentando cera sobre isso. Olha lá. Enchi de cera. Ó. Isso aqui tudo é cera. Ó. Esculpi em cera os dentezinhos aqui, ó. Devolvendo o contato oclusal no lugar que ele deveria ser. O gesso está isolado, a cera em cima, eu tiro esse padrãozinho de cera de cima do dente. Ó. Ó. Levo na mufla, fecho a mufla, aqueço, derreto aquela cera, faço a cera perdida, coloco acrílico termicamente ativado, tenso, né, do acabamento e polimento. E agora, acomodei essa coisinha de acrílico sobre os dentes. Olha a diferença de cor aqui, ó. Diferença de cor. Perfeitamente para ver aqui. Agora, faço o ajuste. A prótese nova, como é que tá? A curva antero-posterior. A prótese antiga. Tá? Se você não sabe curva de SPI, se você não sabe curva de Monson, se você não sabe oclusão, o paciente, uma prótese nova superior e uma prótese nova inferior total e removível, você vai bater cabeça. Ah, vamos fazer ajuste oclusal. Vai morrer de fazer ajuste oclusal aí. Agora, o que nós fizemos aqui? Um ajuste oclusal. Né? Só que posicionando os dentes superiores numa que ele tenha liberdade e fazendo os inferiores chegarem na posição final. Isso instalado na boca do paciente, em movimentos de lateralidade protusiva. A diferença de cor aqui, ó. Isso aqui, ó, tá sobre o dente, tá colado em cima do dente. Ó, colado em cima do dente, com a prótese nova. Por que foi dado essa solução? O paciente não tinha recurso financeiro para fazer outra coisa. Não tinha. Ele já tinha pago a dentadura, já tinha pago a removível. Se fazer de novo, ele não dava. Então, no sacrifício, ele pagou uma dentadura superior e a gente fez um conserto na removível inferior dele para que ele pudesse usar isso com conforto. Né? Aqui já volta. Como fazer a moldagem, né? Aqui. Né? Numa moldagem, usar moldeiras tipo verniz, usar alginato de qualidade, na proporção correta, obter modelos com gesso pedra melhorado, o gesso manipulado na proporção correta, tudo que é teoria. Na clínica, fazendo isso. Vou passar depressinha aqui, né? Aqui já não faz sentido. Né? 1910, esse cara falou isso, né? Esse é o Guise, esse cara aqui é o professor Alfredo Guise. Embora possamos conhecer teoricamente todos os movimentos da mandíbula e até reproduzi-los mecanicamente, tanto pela média em casos normais, como para cada caso em particular, o problema da articulação, na minha opinião, não está totalmente resolvido. 1910, o cara falava isso. Hoje ainda os dentistas relutam no uso dos articuladores semi-ajustáveis. Muitos não sabem se esse dispositivo é a solução ou causa dos nossos problemas, né? Então, o cara não sabe usar, ele vai alegar demência, né? Então, tá aí, né? 70 anos antes de Cristo, eu gosto muito dessa frase também, ó. Flecketere sine quel supera os aqueronta movido. Se você não sabe o que fazer com os problemas superiores, mexa nos inferiores. É uma tradução aberta, né? Se começar a mexer, acaba aprendendo. Né? Aqui em plena pandemia, aprendendo a lidar com o computador, porque nós mais velhinhos não sabemos lidar com o computador, porque não tinha. Agora a criançada pega o computador e sai arrebentando o celular. Né? Se começar a usar, aprende. Né? Em março eu não sabia o que era Zoom. Estou dando aula no Zoom aqui já esse período inteiro. Então, o articulador é a mesma coisa. O articulador expõe nele as informações nele inseridas. A avaliação da maloclusão depende do profissional que utiliza. Então, eu não sei montar em articulador, aprenda. Se você montar um modelo em articulador sem saber montar, fica pior ainda do que o soneto. O articulador com modelos na posição de relação central age como facilitador na compreensão da oclusão, de cada caso em particular. Considerar o uso de articulador semi-ajustável na clínica
significa ampliar a chance de melhor relacionar os dentes em dada posição maxilar-mandíbula. O articulador é muito joia, é muito legal, só que eu tenho que saber usá-lo. Aí o time, né? Esse aqui é o professor Zanato, esse é o professor Henrique Cerveira Neto, meu professor de prótese total, meu, do Vicente e da torcida do Corinthians. Esse é o cara que vos fala, e esse aqui é meu filho, que é professor de prótese e oclusão na Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aqui ele era aluno ainda, né? Ele estava no 3º ano da faculdade, 2006, essa foto. Né? E aqui os articuladores. Né? O processo de aprendizagem, né, em tudo na vida, significa obter conhecimento. Tendo conhecimento, muda de atitude. Né? Se eu sei montar no articulador, eu não vou sair alardeando que não vale a pena montar em articulador. Eu sei avaliar. Quando preciso, eu monto. Quando não preciso, eu não monto. Tá? Agora é diferente de eu falar que montar não ajuda nada. Né? E uma vez a mudança de atitude leva o quê? A desenvolvimento de habilidades. E aí, para finalizar, né? Em alguns momentos, eu acho que a minha profissão é a pior profissão do mundo, né? A odontologia. A escova está falando por papel higiênico. Né? Aí era dia do dentista. Né? Aqui um chopinho do Albano. Né? Albano, esse alguém é o HB. Aí nós não fomos juntos ainda. É? 2 litros. Essa choperia fica em Munique. E nesse andar que a gente está aqui, num desses lugares aqui, tem uma mesa que era reservada, que é uma mesa que o Hitler sentava quando ele ia fazer as comemorações dele. Marcado lá. Tem bandinho tocando. Pessoal, era isso aí. Tá acabando o tempo de novo. Um abração para vocês e boa semana aí. Valeu, professor. Obrigada, professor. Até mais. Obrigada pela aula. Tchau, tchau. Tchau.